Você tem a sua Bíblia aí? Abre comigo lá na carta de Paulo aos Colossenses, por favor. Capítulo de número 3. Nós vamos estudar hoje o verso 18. Uma vez eu ouvi o pastor Augusto dizendo que pregação boa, ela é profunda e breve. Se ela não puder ser profunda, que pelo menos ela seja breve. Estou tendo dificuldade nas duas áreas, irmãos. Está difícil o negócio. Colossenses 3,18, Paulo diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante de Tua palavra, Deus. Precisamos que o Senhor venha até nós, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione. Pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, que o Senhor crie em nós um coração ensinável, Deus. Um coração que está disposto a Te obedecer, um coração que está disposto a ouvir a Tua voz, a ser confrontado pela Tua voz e a ser transformado pela Tua voz, Deus. Que a Tua poderosa palavra possa agir no nosso meio nessa manhã, trazendo transformação de vida, de conceitos, de valores. Possamos todos nós estarmos dispostos a sermos moldados pela Tua palavra, meu Deus. Por favor, nós oramos isso no nome precioso do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, ontem eu falei com os irmãos que a passagem que nós estudamos ontem era uma... Alguém lembra do livro da carta de Colossenses? Era uma... O que é isso? Dobradiça. Exatamente, dobradiça do livro. As cartas de Paulo, elas têm essa qual é a palavra que eu estou procurando? Característica, obrigado. Elas têm essa característica de ter uma parte em que Paulo ele direciona e ele foca nos indicativos, em quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós, qual é a nossa identidade, quem nós somos como cristãos. E então, baseados nesses indicativos, Paulo passa a trazer os imperativos. Ele passa a dizer agora, à luz de quem nós somos em Cristo, o que Cristo espera de nós. O que isso precisa mudar na maneira como eu e você vivemos no nosso dia a dia. E nós entramos agora nessa parte da carta de Paulo, uma parte extremamente prática, extremamente didática e prática para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. E agora Paulo vai tratar dos nossos relacionamentos. E ele começa tratando sobre o relacionamento da esposa com o marido. E, queridos, aqui a gente precisa, e por isso eu orei pedindo a Deus que nos dê corações ensináveis. Nós precisamos estar com o coração de fato aberto para ouvir a palavra de Deus. Por quê? Por dois motivos principais. Primeiro, porque nós vivemos numa sociedade onde esse tipo de ensinamento é completamente rechaçado. É completamente colocado de lado e tido como algo machista, retrógrado, que fazia sentido no primeiro século, onde o machismo imperava, segundo esse pensamento, mas que hoje não faz mais sentido. Nós vivemos no século XXI, esse negócio de esposa se sujeitar ao seu marido já caiu de moda, segundo a nossa sociedade. Esse é um ponto. O outro ponto que nos faz precisar estar atento e pedir a Deus que abra o nosso coração é o fato de que muito desse ensinamento bíblico ter sido distorcido pela própria igreja evangélica e ensinado de uma maneira equivocada, que muitas vezes, sim, diminui a mulher e coloca a mulher num papel e num plano secundário, como se os homens fossem mais importantes do que as mulheres, no lar e na igreja. E não é isso que a palavra de Deus tem para nos ensinar.
Então, a minha oração é que, de fato, nós possamos abrir o nosso coração para ouvir o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre esse assunto. Eu sei que alguns de vocês nem casados são ainda, e talvez você já tenha até virado a chavinha assim, né? Nossa, hoje a pregação não é para mim, né? Eu quero te incentivar a não fazer isso. Pelo contrário, você solteira, você solteiro, você tem uma tarefa muito grande durante esses próximos minutos da mensagem. Você, mulher, hoje, solteira, a sua tarefa é olhar para o que nós vamos olhar para a palavra de Deus aqui hoje e pedir a Deus que te ajude a se tornar esse tipo de mulher, a ser preparada durante os anos da sua solteirice, para que quando Deus te dê, se Ele te der um casamento, você esteja preparada para ser esse tipo de esposa, tá bom? E você, jovem homem cristão que está aqui nessa manhã, o seu desafio é olhar para o que vai ser dito agora pela manhã e dizer assim: Deus, me ajuda e me dá sabedoria para procurar uma esposa que tenha os indicativos de que ela será uma esposa disposta a ser esse tipo de esposa no relacionamento conjugal. Ok? Então, esse é o nosso desafio para a manhã de hoje. Mas o texto ele é muito claro, né? Não tem muito o que explicar o texto. Ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. E aqui, antes da gente entrar e olhar para o que esse texto significa, eu queria brevemente trazer algumas coisas que esse texto não significa, ok? O que esse texto não significa? Até para a gente clarear e esclarecer e não pensar em algumas coisas que muitas vezes evangélicos têm ensinado a respeito disso, mas que não faz parte do ensino da palavra de Deus. A primeira coisa é que a sujeição da esposa ela não significa que todas as mulheres devem ser submissas a todos os homens. Ok? Não é isso que o texto está ensinando. Ele não está ensinando que todas as mulheres devem se sujeitar e obedecer e serem sujeitas e submissas a todos os homens. O texto está dizendo que cada uma sujeite-se a seu marido. Ok? Então, as irmãs aqui, nenhuma das irmãs aqui devem ser sujeitas a mim. Né? É a minha esposa que deve ser sujeita e submissa a mim como marido dela. Okay? Então, não entenda esse texto, como todas as mulheres são chamadas a se sujeitarem a todos os homens. Não é isso o que o texto está ensinando. Sei que algumas dessas coisas são óbvias para a maioria de nós, mas infelizmente algumas pessoas por aí tendem a pensar de que o texto, quando diz que a mulher deve se sujeitar ao homem, então toda mulher deve se sujeitar a todo homem. Não é isso que o texto está ensinando. Segundo, o texto não ensina que a sujeição da esposa, nesse texto, não significa que as esposas devam fazer tudo que seus maridos pedirem ou mandarem. Ok? Por quê? Porque acima do líder da sua casa, existe um outro Senhor, que o instituiu como líder do seu lar, o Senhor Jesus Cristo. E sempre que o líder do seu lar te pedir e te direcionar a fazer algo que vá contra a vontade explícita do Senhor que o colocou como líder do seu lar, então, respeitosamente e submissamente, você é chamada por Cristo a desobedecer o seu marido. Com honra e com submissão. Mas sempre que a vontade do seu marido se conflitar à vontade clara do Senhor que instituiu o teu marido como líder do teu lar, você não é chamado a obedecê-lo. Você é chamada a de maneira submissa e honrosa, desobedecer o seu marido. Então, isso precisa ficar claro. Por quê? Porque toda autoridade que é dada para o marido, ela é uma autoridade derivada. Nenhum ser humano possui autoridade absoluta. Todo ser humano possui autoridade derivada. Ela veio de alguém. Alguém deu essa autoridade. No caso, por exemplo, dos governantes, quem os colocou ali? O Senhor Deus. Não é isso que a gente lê lá em Romanos 13? Toda autoridade ela é instituída por Deus, não é isso? A gente aprende isso em Romanos 13. Então, quando que nós somos chamados a desobedecer às autoridades civis?
quando as autoridades civis nos ordenam fazer algo que Deus ordenou que nós não fizéssemos, ok? Ou quando as autoridades civis nos proíbem de fazer algo que Deus ordenou que nós fizéssemos. Então Deus nos ordena conversar com Ele, orar a Ele. Foi instituída uma lei na Babilônia dizendo que ninguém poderia orar. Quem instituiu a lei? O rei, certo? Quem instituiu o rei? Deus. Mas Deus mandou a gente falar com Ele, orar a Ele. Então Daniel desobedece a lei do rei, ok? A mesma coisa funciona no lar, da mesma forma. Deus instituiu o marido como líder, como cabeça do lar. Mas quando o líder e o cabeça do lar exige da esposa algo que vai contra a vontade clara e explícita do Deus que o instituiu como cabeça do lar, então ela, com respeito e honra, ela desobedece ao seu marido. Terceira coisa que não significa: a sujeição da esposa não significa que os homens sejam superiores ou melhores do que as mulheres. Se você olhar comigo lá em Lucas 2, versículo 51, fala sobre o relacionamento de Jesus com seus pais. E o texto lá de Lucas 2 diz assim: então Jesus foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Essa palavrinha que está aí, traduzida como obediente, é exatamente a mesma palavrinha que Paulo usa lá em Colossenses 3,18 para dizer que as mulheres devem se sujeitar cada uma a seu marido. Jesus era sujeito, ele era submisso a José e Maria. Mas José e Maria não eram nem melhores, nem superiores a Jesus, mas ele sujeitava-se a eles. Olha um outro texto interessante, o texto de 1 Coríntios 15, versículo 27. Diz assim: porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. O texto aqui está dizendo que Deus colocou todas as coisas em sujeição a quem? A Cristo. E Paulo esclarece o óbvio. Qual que é o óbvio que Paulo esclarece aqui? Que isso não inclui quem? O próprio Deus. O próprio Deus. E se você olhar o verso seguinte, o verso 28, você vai ver Paulo dizendo assim: quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Você percebe que existe um relacionamento de sujeição dentro da Santíssima Trindade? O Filho, ele se sujeita a quem? A Deus Pai. A pergunta que a gente precisa fazer é: Deus Pai é melhor ou superior do que Deus Filho? Eles são iguais. Mas existe um relacionamento funcional dentro da Trindade em que Deus Filho se sujeita a Deus Pai, ok? Então, quando os feministas por aí, os progressistas por aí, dizem que a doutrina, o ensino da sujeição da esposa ao seu marido denigre e diminui a mulher, você, minha irmã em Cristo, pode ter certeza de que isso é uma mentira, porque o próprio Senhor Jesus Cristo se sujeitou a Deus Pai. E Jesus Cristo é em nada inferior a Deus Pai. Eles são iguais. Eles são Deus. Eles são o único Deus verdadeiro. Ok? Então, a pergunta que fica para nós é: por que Paulo precisou instruir as esposas, as mulheres, a se sujeitar a seu marido? Por que Paulo precisou fazer isso? Por que Paulo teve que escrever isso às irmãs da igreja em Colossos? Na verdade, ele não escreveu só a elas, né? Esse é um dos trechos em que esse tipo de ensino está relatado nas cartas de Paulo. A resposta a essa pergunta, ela vem de um texto bem anterior, um texto bem antes
de Paulo e do Novo Testamento. Nós vamos voltar lá para Gênesis capítulo 3. Quero te convidar a abrir comigo lá em Gênesis capítulo 3 e olhar para o versículo 16. Ali em Gênesis 3,16, nós vamos entender e descobrir por que Paulo precisa ensinar as esposas cristãs a se sujeitarem, se submeterem aos seus maridos. Gênesis 3,16 diz assim, à mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. A primeira parte desse versículo, de Gênesis 3,16, as irmãs que já tiveram filhos entendem muito bem, não é verdade? É bem claro para elas essa parte da dor e do sofrimento multiplicados na gravidez. Mas a segunda parte do versículo, ela é origem de muito debate sobre qual é o significado do que Deus está falando aí para a mulher, quando ele diz a essa mulher que o desejo dela será para o seu marido e ele a dominará. Existe muito debate do que Deus quer dizer com isso. O desejo da esposa vai ser para o marido e ele a dominará. A melhor explicação desse versículo que eu encontrei foi com o Dr. Carson. O Dr. Carson já esteve algumas vezes lá na igreja dos irmãos, pelo menos esse ano que passou, eu sei que ele esteve lá, naquele encontro da Fiel, juntos, né? Ele esteve lá, e o Dr. Carson, ele joga luz nesse versículo de Gênesis 3,16, procurando o único outro lugar em que Moisés usa esses dois verbos no mesmo versículo. O verbo que aqui foi traduzido como desejo será para, e ele te dominará. O único outro lugar em que Moisés usa esses dois verbos no mesmo versículo está aí em Gênesis capítulo 4, no versículo 7. Olha aí, Gênesis 4, 7. É Deus de novo falando, e agora ele está falando com quem? Caim. Ele está falando com Caim. E veja o que Deus fala para Caim. Deus fala assim, olha, se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E aí vem os dois verbos que tem lá em Gênesis 3,16. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ao olhar para esses dois versículos, o Dr. Carson, ele percebeu e ele nos ensinou que esses dois verbos só aparecem juntos no mesmo versículo nessas duas ocasiões em todo o Pentateuco, que são os escritos de Moisés. E ele percebeu que provavelmente um leitor de primeira viagem, quando lesse Gênesis 3,16, ia ficar com uma pulga atrás da orelha. O que quer dizer esses dois verbos aqui? Mas que quando esse leitor chegasse em Gênesis 4:7, Gênesis 4:7 ia jogar luz sobre Gênesis 3:16. Vamos ver como eles se parecem. Olha aí, vamos colocar os dois versículos aí, um lado a lado com o outro, não é? Em Gênesis 4:7, o pecado deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E em Gênesis 3,16, seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. A ideia aqui, defendida pelo Dr. Carson, e que eu creio que faz bastante sentido, é que da mesma forma como o pecado tenta controlar as nossas vidas, a partir da queda, o natural das esposas seria passar a tentar controlar os maridos delas. Isso passa a ser o desejo, o impulso natural da natureza pecaminosa e caída das nossas irmãs em Cristo. Da mesma forma como o pecado tenta nos controlar,
o impulso natural das irmãs passou a ser o desejo de controlar os seus maridos. E da mesma forma como nós devemos dominar e sucumbir o pecado, os maridos passam a ser tentados a agir com suas esposas. Percebe que tem pecado dos dois lados aqui. As irmãs passam a ser tentadas a querer controlar os seus maridos. E os maridos passam a ser tentados a exercer um tipo de domínio, de domínio abusivo e autoritário para com as suas esposas. O que Deus está dizendo para Eva, em Gênesis 3,16, numa tradução livre, é mais ou menos assim. A mulher, ele declarou: você passará a tentar manipular e controlar o seu marido, e ele vai querer te dominar e governar de forma pecaminosa, abusiva. Essa é a realidade, queridos. Essa é a realidade da queda. Essa é a realidade do casamento, do relacionamento conjugal a partir da queda. É óbvio que isso vai estar mais aguçado e menos aguçado em diferentes pessoas. Nem todo mundo peca igual, nem todo mundo é tentado a pecar nas mesmas áreas. E o pecado também não se expressa da mesma forma na vida de todo mundo. Algumas irmãs, elas tentam controlar o marido de uma forma, a gente vai falar um pouco sobre isso. Outras tentam controlar o marido de outra forma, que talvez seja um pouco mais sutil. E os maridos também são tentados a dominar abusivamente de formas diferentes, ok? Mas perceba que a origem dos problemas, das brigas, das discussões que acontecem na sua casa remontam lá para Gênesis, capítulo 3, versículo de número 16. O problema da minha casa e da sua casa não está nas circunstâncias do dia a dia. O problema, a raiz do problema do meu lar e do seu lar está na doutrina da queda. O pecado entrou no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, a minha e a sua natureza caíram. E agora eu e você temos uma tendência pecaminosa que torna o relacionamento conjugal muito mais difícil. É por isso, minha irmã, que o seu natural é não querer se sujeitar à liderança do seu marido. Isso é uma das consequências da entrada do pecado no mundo. Você age de maneira desrespeitosa com o seu marido, não é porque o seu temperamento é sanguíneo, porque você é descendente de espanhola, né? A gente ouve todo esse tipo de coisa, né? Não, é porque eu sou descendente de espanhola com índia. O interessante é assim, eu não sei se você já percebeu, provavelmente os pastores aqui já perceberam isso. Todas as descendências são desculpa para esse tipo de ação. A pessoa, eu já ouvi, eu sou descendente de espanhola, eu já ouvi, eu sou descendente de italiana, eu sou descendente de austríaca, eu sou descendente de alemã, eu já ouvi todas as descendências. Sabe por quê? Porque o problema é que as pessoas elas não vão para trás o suficiente na árvore genealógica delas. Elas vão só umas 4 ou 5 gerações para trás. Elas precisam voltar um pouco mais, entender que o problema não é a bisavó alemã, o bisavô judeu, o problema é a tataravó Eva e o tataravô Adão. Esse é o problema. E aí todos nós temos a mesma descendência, né? Então o problema não é que seu temperamento é sanguíneo, ou a sua descendência é X, Y, Z, ou qualquer outra coisa do tipo. O seu problema para não querer se sujeitar ao seu marido é porque você é uma pecadora, irmã. Desculpa contar isso para você, né? Mas você é uma pecadora, e a sua natureza pecaminosa está lutando dentro de você para querer controlar e manipular o seu marido. E como é que isso pode mudar? Como é que isso pode ser transformado na tua vida, minha irmã? Só existe uma maneira. E a maneira o apóstolo Paulo apresenta no próprio versículo 18. Lembra, queridos, Paulo, na verdade Deus,
Ele nunca nos dá imperativos sem ativos, sem aplicativos, é isso? Não. Indicativos, que baseiam, que sustentam, que nos dão o poder para obedecermos os imperativos. O imperativo do versículo é: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Mas ele não nos deixa sem o indicativo. Como convém a quem está no Senhor. Esse é o alicerce do imperativo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, é alicerçado no mais belo dos indicativos. Como convém a quem está no Senhor. Ou seja, a força, a motivação, a capacitação para negar o desejo de controlar e manipular o seu marido, para que você possa se submeter a ele, só é encontrado num relacionamento profundo e constante que reconhece que acima do seu marido existe um outro Senhor, em quem você está e que está em você. E é Ele que te chama a se sujeitar ao seu marido, e é Ele que te capacita a vencer o seu natural, o seu padrão, a sua natureza pecaminosa, para se sujeitar a um marido, que muitas vezes não o faz por merecer. Não é digno de que você se sujeite a ele, mas ainda assim, não por causa dele, mas por causa do Senhor que o colocou na tua vida como teu marido, você se sujeita a ele. Capacitada por esse Senhor, se tornando uma mulher que ama o seu marido, que se sujeita a ele, não como uma recompensa pelo bom marido que ele é, porque talvez ele não seja um bom marido, mas por amor e gratidão ao bom Senhor que está acima do seu marido e te chama a fazê-lo. Essa atitude, queridas, não é o teu natural. Não é o teu natural. Se você colocar no ponto morto e colocar na banguela, não é para lá que você vai chegar. No ponto morto na banguela, você vai se tornar uma mulher rixosa, briguenta, manipuladora, que consegue o que quer, ou brigando, ou manipulando. Porque aqui existem... Essas são as duas maneiras, normalmente, em que as mulheres tentam controlar o marido. Se tornando uma mulher rixosa e briguenta, ou se tornando uma mulher manipuladora, coitadinha. Que se você não fizer o que eu quero, eu fico de mal, eu choro, eu faço greve. Acho que as irmãs sabem do que eu estou falando, né? Mas, queridos, aquelas irmãs que estão no Senhor, ou em Cristo, elas foram transformadas. Elas foram transformadas e agora elas estão sendo ensinadas a deixar de lado os desejos que lhes são naturais e viver essa vida não da forma que elas acham melhor, mas da forma que Deus disse ser a melhor. E nesse caso, mesmo que você não perceba isso, que isso não pareça ser o melhor, significa se sujeitar de maneira voluntária e alegre à liderança do seu marido no seu lar. Não adianta você querer se convencer e falar, não, eu vou ter mais força de vontade e aí eu vou conseguir me sujeitar ao meu marido. Para que isso aconteça, você precisa olhar para Cristo. É só assim que você vai conseguir. Você precisa olhar para Cristo e como Ele decidiu se sujeitar à autoridade de José e Maria, por exemplo, por amor de você, para que Ele pudesse morrer pelos seus pecados. Ele precisou se sujeitar a José e Maria. A doutrina da encarnação, queridos, e o Evangelho de uma forma geral, eles são uma história de sujeição. Jesus se sujeitou a um corpo corruptível, Jesus se sujeitou a uma família pobre e inexperiente, Jesus se sujeitou à vontade do Pai, Jesus se sujeitou à morte de cruz, e é por causa da sujeição de Jesus em seu favor que o apóstolo Paulo te chama, minha irmã, a se sujeitar ao seu marido, a pessoa que Deus colocou na sua vida como líder da sua família. E eu queria concluir olhando para 3 formas práticas, como a esposa do pastor Mark Driscoll, não sei quantos de vocês o conhecem,
ela se chama Grace Driscoll. Ela apresentou, certa vez, e sugeriu 3 formas práticas como as esposas podem exercitar e praticar a submissão no lar. Eu queria olhar para essas 3 formas práticas com as irmãs para pensarmos de maneira bem bem prática, como isso pode acontecer. Primeira maneira, como ela colocou, é a submissão na mente. E, de fato, a batalha começa na mente. Não é? É muito comum, na mente, as mulheres começarem a pensar dessa forma como a Grace Driscoll coloca. E a escolha que ele fez foi muito tola. Eu posso fazer melhor. Nossa, como eu queria que o meu marido fosse como... E aí você preenche a lacuna. Vou consertar todas as coisas que ele faz de errado. Nossa, como eu espero e oro para que as crianças não sejam como ele quando eles crescerem. Quando ele está fora de casa, a vida é muito mais fácil. Eu não vou me dar nem o trabalho de conversar com ele. Ele não vai entender mesmo. Essas coisas você começa a falar com você mesma. E você começa a acreditar nessas coisas. E a sua mente já não está mais submissa ao seu marido. A sua mente está revoltada contra o seu marido. E ela propõe que o caminho para uma mente respeitosa, para essa submissão da mente, é essa mente respeitosa. E a primeira coisa que ela diz é: minha irmã, você precisa começar se arrependendo, confessando e se arrependendo do seu pecado diante de Deus. Falando para Deus: Deus, me perdoe. De fato, eu tenho tido pensamentos desrespeitosos com relação ao meu marido. De fato, quando ele age de determinadas maneiras, a minha tendência é achar que eu sou muito melhor do que ele e olhar para o Senhor e falar: Deus, por que o Senhor me deu esse homem como marido? Deus me perdoa. Deus me perdoa. E segundo passo aí que ela coloca como caminho para uma mente respeitosa é investir tempo observando o seu marido. E talvez fazendo uma lista das coisas que você admira nele, ou das maneiras pelas quais você é grata a Deus por causa da vida do seu marido. Faça esse exercício. É muito improvável que você tenha um marido que você não tenha nada para ser grata por ele. Invista tempo nisso. Comece a observar melhor o seu marido e comece a ver motivos de gratidão a Deus que você tem pelo seu marido. E aliste. O papel é um santo aliado nesse processo. Coloque no papel. Ou coloque no seu aplicativo de notas. Não importa tanto. Mas escreva. Escreva isso. Coloque isso no papel. Irmãs solteiras, você tem uma vantagem aqui. Você ainda está no processo de escolha. Não é? Pastor, como é que eu sei? Como é que eu sei se determinada pessoa é o homem que Deus tem para mim? Para as irmãs casadas, é. Ponto. É. Não importa quem é ele, é. Agora, para as irmãs solteiras, você tem uma vantagem. Você ainda está no processo, não é? Então, procure um rapaz, um homem temente a Deus, a quem você seja capaz de admirar e de mais facilmente desejar se submeter a ele. Porque você admira a liderança dele. Você olha para ele e fala assim: eu quero seguir esse cara. Eu quero seguir esse cara. Eu não tô falando do Facebook nem do Instagram. Eu estou falando dele como esposo, tá bom? Dele como esposo, né? Eu quero, olha, eu vejo virtudes nele, eu vejo características nele que são importantes, facilitariam que eu me torne submissa a ele. Você tem essa vantagem, ok? Então, submissão na mente. O segundo aspecto, o segundo local ou ambiente de submissão que ela coloca é a submissão nos lábios. E ela faz algumas perguntas aqui. Ela pergunta: você tende a responder ao seu marido com palavras duras? Ou talvez com o silêncio que corta mais profundo do que as palavras duras?
ou de forma carinhosa e respeitosa? Quando você fala sobre o seu marido em público, você diminui o seu marido ou você enaltece o seu marido? O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma excelente maneira de descobrir se o seu coração é um coração que se sujeita e se submete à liderança do seu marido, ou se ele é um coração autônomo, independente, que não respeita o seu marido como líder da casa, é olhar para as palavras que você profere para o seu marido e sobre o seu marido. Outras perguntas que ela coloca aí: quando as pessoas te ouvem falando sobre seu marido, elas ficam com a impressão de que você é grata a Deus por ter te dado o seu marido como seu líder, ou você passa a impressão de que ele é incapaz de ser o líder da casa de forma bem-sucedida? E aqui, queridas, é lógico que nós não estamos falando para você que você precisa começar a mentir sobre o seu marido, né? Não é isso. Mas lembra do primeiro passo, a submissão da mente, de você se treinar a observar virtudes do seu marido e coisas pelas quais você pode ser grata? Depois que você observar e anotar essas coisas, você pode começar a se treinar a, quando você falar sobre o seu marido, você falar sobre essas coisas. E não sobre outras coisas que talvez sejam verdades, mas que você não precisa ficar falando para as pessoas por aí. Você pode falar para ele em amor, mas não para as outras pessoas. Submissão na mente, a submissão nos lábios. Faça uma análise. E aqui, irmãs, a gente precisa tomar muito cuidado, inclusive com a próxima geração que está vindo, porque a gente vive num mundo que odeia os homens. Essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Não se engane, o mundo em que nós vivemos odeia os homens, odeia as mulheres também. Por exemplo, e aqui é só um parênteses, mas, por exemplo, quando o nosso mundo pega um homem que se diz mulher e diz que está tudo bem ele jogar vôlei profissional no time das mulheres, nós temos um mundo que odeia as mulheres. Mas nós temos um mundo que odeia os homens também. Odeia a masculinidade sadia. E nesse mundo que odeia os homens, você vai ver desenhos infantis, onde o papai é o papai bobinho. Papai bobinho. Né? Não consegue fazer nada certo. Não consegue pregar um quadro na parede corretamente. É um banana de pijama. Né? É um banana de pijama. E nossas crianças, irmãs, estão crescendo com essa perspectiva da figura masculina. Serve para nada. Não sei para que está lá. A vida funciona no lar muito melhor numa produção independente. Cuidado. Essa é a mentira que está sendo pregada para as nossas crianças e para nossas jovens. E se você, irmã, casada, madura, não for uma voz contracultural na tua comunidade, convivendo com as irmãs solteiras e mostrando para elas que isso é uma mentira, elas não vão ter nenhuma outra voz para ouvir. E elas vão ouvir a voz que elas ouvem todo dia, de que homem não serve para nada. Não serve para nada. Pudesse comprar a sementinha e fazer uma produção independente, talvez seria o melhor caminho. Daria menos trabalho, a vida seria mais simples. Irmãs, é tua tarefa, é o teu chamado. Ensinar a próxima geração. Não é isso que Paulo diz a Tito para ele falar para as irmãs mais velhas? Ensina as irmãs mais novas a amarem os seus maridos. Amarem os seus maridos. Como é que você vai ensinar isso? Não é só formalmente na sociedade feminina. É na sua interação com as irmãs mais novas, elas observando como você fala sobre o seu casamento, como você fala sobre o seu marido. Vai falar muito mais para elas isso do que uma palestra que você der na sociedade feminina. Então, submissão na mente, submissão nos lábios. Ainda dentro da submissão nos lábios,
uma frase do Paul Tripp, ele diz assim: se minhas palavras não procedem de um coração que descansa no controle soberano de Deus, as minhas palavras então resultam de um coração que busca o controle e de forma a conseguir o que eu quero. Enquanto você não descansar na soberania de Deus, e aqui eu tenho aprendido, na minha própria experiência, de que existe uma distinção muito grande entre professar a crença na soberania de Deus em todas as áreas da vida e, de fato, viver como se Deus fosse e é soberano em todas as áreas da vida. Isso muda tudo. Se eu, de fato, creio que Ele é soberano em todas as áreas da vida, inclusive no meu casamento, eu não preciso manipular o meu marido com as minhas palavras. Porque Deus que está no controle, não sou eu. Eu posso ir a Deus, clamar em oração a Ele, suplicar em oração e pedir que Deus haja. E que enquanto Ele não agir, eu vou continuar confiando e descansando nele. Submissão na mente, submissão nos lábios e, por último, submissão nas mãos. 3 formas de se submeter nas mãos. Pode colocar, por favor. Mãos que oram, mãos que tocam, mãos que surpreendem. Primeiramente, mãos que oram. Sugestão aqui, irmãs, coloque as mãos no ombro do teu marido e ore por ele. Quando foi a última vez que seu marido estava saindo para trabalhar e você o abraçou e falou: meu querido, vou orar por você, para que Deus te abençoe nesse dia. Vem cá, deixa eu orar por você. Quando foi a última vez que você percebeu o seu marido irritado, cansado ou desanimado depois de um dia difícil no trabalho, e você foi até ele, fez uma massagem nele e orou por ele, ali junto com ele? Mãos que oram. Ore pelo seu marido, ore por ele, coloque a vida dele diante de Deus, suplique pela vida dele. Não é fácil ser o líder do lar. Se ele de fato estiver tentando ser o que Deus quer que ele seja como marido, a tarefa dele é árdua. Não é fácil. Ore por ele. Ore por ele. Deixe ele saber que você está orando por ele. Ore por ele com ele. Com ele. Mãos que oram. Também mãos que tocam. Dê as mãos, como diz minha esposa, ande de mão dadinha com o seu marido. Né? A minha sogra, venenosa como toda sogra, né? Ela... Brincadeira. Eu amo minha sogra, a gente tem um relacionamento... Aliás, brincadeira de genro e sogra, por isso que tem piada. Porque genro e sogra é tudo bem, o problema é sogra e nora. Já viu alguém fazer piada de sogra e nora? Não existe isso, porque é ali que a tensão existe de verdade, né? Mas enfim, a minha sogra... Ela costuma dizer, quando a gente vai para a praia juntos, assim, alguma coisa, e ela vê um casal andando de mão dada, ela fala assim: ou tá de lua de mel, ou é amante. Falei que minha sogra é venenosa? Falei que ela é venenosa. Mas, queridos, infelizmente, muitas vezes é a realidade. O casalzinho de lua de mel, anda de mãozinha dada, que beleza, senta no culto, abraça, carinho, todos cheios... Aí passa os anos da vida do casamento, e eles começam a viver como se eles fossem amiguinho, né? Parceiros, a gente tem um objetivo de vida em comum, criar nossos filhos. Vamos então fazer, vai? Né? Mas eles não vivem nessa comunidade que Deus criou para que eles vivessem. Uma comunidade de amor, de carinho, de afeto. Irmã, dê a mão para o seu marido, no culto, na rua, ande de mão dada com ele. Faça carinho, seja uma esposa carinhosa, demonstre interesse físico pelo seu marido, ok? Estamos falando aqui esposa, marido. Irmãs solteiras, essa é uma tarefa para você pós-casamento, ok? Pós-casamento. Mas submeta-se, mãos que tocam. E por último, mãos que surpreendem. Acho que poucas coisas são mais legais do que chegar em casa e sua esposa ter feito uma surpresa para você. Não é?
Talvez um jantar surpresa, um jantar especial com aquilo que você gosta de comer. Talvez um jantar só para vocês dois, a sua esposa mandou os filhos para a casa da vovó naquela noite. Bênção de Deus. Não é? Eu não tenho nem sogra nem mãe em casa. Então, em casa não, assim, perto, né? Em casa não, não. Aí a gente agradece ao Senhor, né? Mas surpreenda seu marido. Um bilhetinho para ele encontrar. Às vezes eu tenho que viajar em situações em que minha esposa não vai junto, e é tão legal quando eu estou mexendo na mala e eu encontro um bilhetinho dela lá dentro. Agora, normalmente, eu encontro 2, um dela e um da minha filha, que sempre coloca uma cartinha lá para mim. Né? Mas, queridas, isso são coisas práticas para você demonstrar para o seu marido que você o valoriza, que você o ama, que você segue a ele, que você honra ele. São coisas práticas, simples, mas são formas práticas como você pode demonstrar submissão e respeito pelo seu marido. Mas, minhas irmãs, nada disso será possível se primeiro você não estiver no Senhor. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, a primeira pergunta para você, mulher que está aqui nessa manhã: você já está no Senhor? Você já possui um relacionamento íntimo, pessoal com Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo realizado na cruz do Calvário? Porque se você não tiver, não vai adiantar. Vai ser como se você estivesse pedalando numa bicicleta sem corrente. O que acontece se você pedalar numa bicicleta sem corrente? Sai do lugar, seu esforço vai ser em vão. Se você estiver no Senhor e a graça de Deus estiver operando na tua vida através de Jesus Cristo, vai ter corrente e o seu esforço vai gerar resultado pela graça de Deus, agindo através do teu esforço. Então a minha pergunta é: você está no Senhor? Essa é a primeira pergunta. Se você, pela graça de Deus, está no Senhor, você sabe que mesmo estando no Senhor, não é o teu natural viver isso, viver o plano de Deus para você como esposa. Então, o meu chamado para você é que você possa orar e pedir ao Senhor que te capacite a ser a esposa que Ele quer que você seja. Ore a Deus. Ore a Deus. Lá em Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Peça a Deus. Talvez o seu casamento seja uma provação. Talvez seja extremamente difícil ser casada com o seu marido. Peça que Deus te dê sabedoria. Ele quer te dar. Ele é um pai amoroso. Um pouquinho mais para frente no texto de Tiago, ele diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Peça a Deus. Peça a Deus que Ele transforme sua vida. Se você aprender a ser a esposa que Deus quer que você seja, 50% do seu casamento vai estar resolvido. Já é uma porcentagem muito boa. Já é uma porcentagem muito boa. Ore a Deus, clame a Deus, que te dê graça e misericórdia. Busque recursos. Se eu posso te indicar alguns, tem um livrinho escrito por um homem chamado Dave Harvey, publicado pela editora Fiel, chamado Quando Pecadores Dizem Sim. Excelente livro. Leia. Quando pecadores dizem sim. Essa é a realidade de todo casamento. Diante do pastor, ali no altar, vocês disseram sim. E agora vocês têm 2 pecadores vivendo debaixo do mesmo teto. Difícil. Busque ajuda. Procure seu pastor, peça conselho. Não tente viver a vida conjugal isolado, sozinho. Você precisa da comunidade que Deus te deu, é um meio de graça para te capacitar e edificar a viver a vida que Deus quer que você viva. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. E à medida que você fizer isso, você vai ser um testemunho vivo
brilhante, reluzente, numa sociedade que olha para isso e rasga isso, e ri disso. Você vai ter a oportunidade de fazer a diferença. E quando seus colegas, suas colegas de trabalho forem na tua casa e virem o teu lar e te perguntarem por que é diferente aqui, tem alguma coisa que eu não... Você vai ter a oportunidade de dizer, não sou eu, é o Senhor que está em mim. E aí você vai poder apontar para o seu Senhor, que te transformou de filha de Eva em filha de Deus, pela graça de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor o casamento de todas as irmãs que estão aqui, Deus, suplicando que o Senhor tenha misericórdia, Deus. Sabemos que mesmo para as irmãs que vivem um casamento prazeroso, ainda ali existe dificuldade. Pedimos que o Senhor as ajude, Deus. Que o desejo forte do pecado que existe no coração delas, lutando e buscando e querendo controle, possa ser vencido pela Tua graça. Que a crença firme de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que o Senhor as ama e não poupou o seu próprio filho por elas, antes o entregou, que essa crença de que o Senhor é soberano sobre tudo e que o Senhor nos ama, possa trazer descanso para a vida delas. Que elas parem de jogar com um controle remoto sem pilhas, pensando, supondo, fingindo que elas estão no controle, mas que elas reconheçam que é o Senhor quem controla tudo e todos, e descansem nessa realidade da vida. Peço pelas nossas irmãs que ainda não casaram. Peço pelas que têm desejo de casar, Deus. Suplico que o Senhor possa prover um marido que te ame sobre todas as coisas. Possa prover um marido honroso. Que elas possam, Deus, não ser moldadas pelos padrões deste mundo, mas que o padrão delas, o que elas estão buscando, possa ser o que o Senhor tem para elas, Deus. E que mais do que o que elas estão buscando, Deus, que elas possam se tornar a mulher que o Senhor quer que elas sejam, Deus. Para que elas possam atrair o tipo de homem que o Senhor tem para elas. Que o desejo delas não seja o de atrair com o corpo, com a aparência, mas que o desejo delas seja de se tornar uma mulher piedosa, que ama o Senhor, que quer edificar o seu lar com sabedoria, e que assim ela atraia um homem que não está atrás de um corpo, mas está atrás de uma companheira que ame ao Senhor e com quem juntos eles possam glorificar a Deus todos os dias de suas vidas. Esse é o nosso desejo, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.